holy, holy. Levante as suas mãos ao Senhor. Gracious Father, gracious Father, gracious Father. Somos abençoados em sermos seus filhos. Blessed to be your children, gracious Father. Levantamos nossos corações. We lift our hearts before you as a token of our love. Gracious Father, gracious Father, hallelujah, hallelujah, Levantamos nossos corações a Ti, Senhor. our hearts before you as a token of our love. Hallelujah, hallelujah. O Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Talvez você aceitou Jesus algum tempo atrás, mas você nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, amigo, o Espírito Santo está em você. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo reside em você. Quando você é salvo, o Espírito Santo repousa em você. Mas quando é batizado com o Espírito Santo, ele paira sobre você. E sabe, todos nós estamos cansados de viver por nós mesmos ou pelos outros, porque somos tão cheios de fraqueza, cheios de ignorância, pensando que podemos viver no caminho do sucesso e toda vez nós fracassamos, falhamos. Por quê? É bom nós passarmos por isso, para aprendermos que somente o Espírito Santo pode te guiar nos caminhos da paz e prosperidade. E paz, shalom no hebraico, não é apenas paz mental, mas também saúde, bem-estar, plenitude para o seu espírito, alma e corpo. Só o Espírito Santo pode nos guiar nos caminhos da paz e prosperidade. Jesus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria em toda a verdade. Isaías, o profeta, profetizou, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. Quando Deus te ensina, Ele sempre te ensina algo útil. Nunca é para perder, nunca é para você se encontrar falhando em uma certa área. Não quando Ele ensina. Quando nós nos ensinamos e pensamos que somos inteligentes ou escutamos o conselho dos outros, pessoas que estão cheias de fraquezas, ignorantes da sua própria ignorância, nós falhamos. Porque somente um não pode falhar. Apenas um é infalível. É o Espírito Santo. E Ele está aqui agora.
E Ele quer te encher, filho de Deus, até você transbordar. E a evidência bíblica é sempre, quando alguém está cheio do Espírito, ele vai falar em uma língua celestial. Não em sua própria língua, vão falar em um idioma diferente. Um idioma que nunca aprenderam. É o idioma do céu, que o diabo não pode decifrar. É uma língua que vai te abençoar, vai te edificar, te fortalecer de dentro para fora. Ela é a língua do poder. Porque quando recebe o batismo com o Espírito Santo, Filho de Deus, Jesus disse que vai receber poder. Poder para curar os doentes, poder para expulsar espíritos malignos que estão oprimindo as pessoas, as suas mentes e seus corpos com doenças e depressão. Mas quando o Senhor te liberta, verdadeiramente será livre. Então, se ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, vou orar por você em nome de Jesus. Mas tenha expectativa de falar em línguas. Amém? Escute. Atos 2 diz, no dia de Pentecostes, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E a Bíblia diz que eles passaram. Diga, eles passaram. Não o Espírito Santo. Muitas pessoas esperam o Espírito Santo falar pela boca delas. Não, ele não te possui como um espírito maligno, certo? O Espírito Santo te dá uma palavra que nunca ouviu antes, que nunca falou antes, e a sua mente vai pensar que pode parecer algo ilógico, algo engraçado, certo? Mas fale, porque é a língua do céu. Mas você precisa falar. O Senhor vai te incitar. Espíritos malignos te forçam. O Espírito Santo te conduz. Se não falar, nada vai sair. Mas quando fala, Ele vai te dar mais palavras. E quanto mais fala essas palavras, a língua do poder vai te revestir de poder do alto. Amém? Você está pronto? Não se preocupe, você não vai receber outro espírito. Isso é para crentes em Cristo. Amém? É possível, pastor, que eu sou salvo e não tenho o Espírito Santo? Não, você tem o Espírito Santo. Ele está em você. Mas quando você recebe o batismo, ele preside sobre você. E é isso que vamos fazer agora. Você está pronto? Levante suas mãos nesse lugar e onde você estiver assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar agora. Fale, fale. O Espírito Santo não vai falar por você. Ele vai te incitar, vai te dar a autorização, mas é você que fala. Isso. Isso. Agora pare. Viu? Pode parar a qualquer momento. E pode começar a qualquer momento. Paulo disse, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. É de acordo com a sua vontade. Amém? O Espírito Santo não te possui, como um espírito maligno faz. Ele te força a fazer coisas que não quer fazer, pensar coisas que não quer pensar, sentir coisas que não quer sentir. Esse é o espírito maligno. Mas o Espírito Santo te guia. Amém? Quando ele vem, ele te dá as palavras, como uma criança aprendendo a falar. Papai, Abba. Depois, conforme vai crescendo, vai falando mais coisas. Seu vocabulário vai aumentando. Quando ora em línguas e fala poucas palavras, a Bíblia diz por lábios gaguejantes, até lábios gaguejantes falam a língua celestial. Deus aumenta o seu vocabulário. Amém? Veja, isso é algo que o homem natural não gosta, porque sua mente lógica diz, isso é um absurdo. Eu não gosto de fazer coisas que eu não entendo. Não consigo aproveitar coisas que não entendo.
Mas isso não é verdade. A verdade é que eles aproveitam coisas que eles não entendem, como o ar-condicionado. Nem sabem como funciona, mas se aproveitam. Amém? Você não precisa entender. Sua mente já foi o seu chefe por muito tempo. Sua mente tem te intimidado todo esse tempo. Deus nunca quis que você vivesse pelo seu cérebro. Seu cérebro é seu servo, você deve usá-lo. Tem que usar sua mente. Não deixe ela te usar. Como Deus me projetou, pastor? A Bíblia diz que Deus te projetou como Ele mesmo. Quando Ele te fez, Ele respirou em você seu espírito, o seu sopro. Escute, o homem se tornou espírito, alma e corpo. Você é um ser espiritual. Espírito e Deus em contato. Com a mente você se comunica com o reino mental e intelectual. Com o corpo, você toca o mundo físico e material. Mas Deus projetou para você operar como um espírito, através da sua mente, e expressar no corpo. Ok? Por tanto tempo, porque o espírito do homem foi cortado por causa do pecado. Cortado de Deus, está adormecido. Certo? E o homem começou a viver da sua mente. Começou a se tornar uma pessoa mental e intelectual, que tem que raciocinar tudo, apenas para descobrir que quanto mais avançado se torna, o que ele pensa que é o seu intelecto, como no mundo de hoje, nós estamos tão avançados, certo? Mais do que as décadas passadas, estamos vivendo em uma década de tantos avanços. Alguns ainda se lembram quando usávamos telefone de linha e telefone público. Agora, o mais recente é a IA. Amém? Chat GPT. E estão fazendo todo tipo de coisa com isso. Mas escute, o mundo ainda está à beira da guerra. Em alguns países, as pessoas estão se matando. Divórcio está batendo os recordes. Ódio ainda existe, amargura ainda existe. Depressão, atualmente, já ultrapassou os limites do que era antes. Alguns anos atrás, nunca imaginávamos que veríamos uma epidemia de pessoas deprimidas, jovens ficando deprimidos. Então, qual é o problema do avanço do nosso intelecto? Pensamos que estamos mais inteligentes, mas tem uma fome no nosso coração, um vazio interior, porque não é para viver pelo cérebro. Você deve viver pelo espírito. Deve usar o seu intelecto, que é dado por Deus. Seu cérebro foi dado por Deus. E você deve usá-lo como um servo. Certo? Então, quando você ora em línguas, a propósito, pode sentar. Ok, podem se assentar. Nós vamos continuar fluindo com o Espírito Santo de Deus, aprendendo os seus caminhos. Antigamente pensavam que não devíamos ensinar sobre o Espírito Santo. Eles citavam de uma versão antiga que diz que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas é uma citação errada. O que isso significa? Nas versões mais novas, diz que o Espírito Santo não vai falar por sua própria autoridade. Mas o que ele ouve do Pai, amém? Ele vai falar conosco. Não é falar de si mesmo. Não é isso que diz ali. Diz que ele não vai falar por sua própria autoridade. Não tem problema ensinar sobre o Espírito Santo, precisamos de mais ensino sobre isso. Posso ouvir um amém? E quanto mais ora em línguas, o primeiro benefício, a Bíblia diz que quem fala em outra língua edifica a si mesmo. E a palavra edifica é oikodomio. Oikodomio é literalmente, oiko é casa, domio é construir. Construir a casa. No Antigo Testamento, na versão grega Septuaginta, quando fala sobre Salomão construindo a casa e mais tarde a casa ficou em ruínas. E então, não ele, mas outros reis depois dele, consertaram a casa. E a palavra usada foi oikodomio, até para conserto. Mas quem é a casa de Deus hoje? Vocês não sabem que seus corpos são o templo do Espírito Santo? Então, quando a Bíblia diz que quando você ora em outra língua, você se constrói. A ciência médica diz que a doença é quando se quebra partes do corpo, seu sistema imunológico. Quando você fica doente, algo em você quebra. A doença é uma desconstrução.
uma enfermidade. Você não está mais em um estado de normalidade, na zona de saúde. Você está quebrado. Quando você ora em línguas, você se constrói. As pessoas têm a ideia que é só no lado espiritual, mas a palavra diz que quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Tudo, o espírito, a alma e o corpo. Amém? Esse é o primeiro benefício. Você se constrói. Você não pode construir os outros se não se construir primeiro. Amém? Os médicos dizem que conforme envelhece, seu cérebro encolhe. Bem, você vai construir seu cérebro. Tudo está sendo construído, certo? Não sendo destruído. Posso ouvir um amém? Segundo benefício é o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, quando ele fala sobre o falar em línguas. Ele diz o seguinte: foi isso que Isaías disse, Isaías 28. Esse é o descanso e o refrigério, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E assim como Paulo previu e Isaías previu que alguns iam rejeitar essa mensagem, Deus diz: esse é o descanso e o refrigério, mas não quiseram ouvir. Alguns não vão ouvir. Assim como tem gente que diz que hoje Deus não cura mais. O tempo dos milagres acabou, mas nunca houve um tempo de milagres, sempre houve um Deus de milagres. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Deus quer você bem. Deus quer você forte. Deus te quer saudável. Amém? E se você quer ver Deus, às vezes as pessoas gastam tanto tempo no Antigo Testamento que eles confundem as obras de Deus com as do diabo e as do diabo com as de Deus. Por exemplo, quando Jó estava sendo atacado, certo? Jó disse: Deus deu e Deus tirou. E se usa essa frase muito em funerais. Ela é parte verdade, parte erro. Deus deu, isso é verdade. Mas Deus tira? Não. Se ler o primeiro capítulo, foi Satanás que tirou as coisas de Jó. Sua família, sua saúde, sua propriedade, seus bens. Porque Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Amém? Então foi o diabo que fez isso. Se lermos a história de Jó, os caldeus, os babilônios vieram e invadiram a terra de Jó. E roubaram todos os seus bens. E houve um tufão, um furacão que veio e destruiu o que Jó tinha. A casa em que os seus filhos estavam caiu sobre eles. Parece um desastre natural, como os desastres que nós vemos no mundo hoje. Falamos que a natureza está enlouquecendo. Falamos de aquecimento global e coisas assim. Mas sabe, até mesmo nas apólices de seguro, eles colocam a expressão que não são responsáveis pelos atos de Deus, como terremotos e furacões. Não são atos de Deus, são atos do diabo. Amém? Então, a maior realização do diabo, eu ia falar golpe de misericórdia, mas misericórdia quer dizer graça. O diabo não tem graça. Então, a sua principal conquista é que ele pode fazer algo e fingir que ele não fez isso. Amém? E ele adora quando pensam que ele não existe. Certo? Para que Deus receba a culpa. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? O problema que você tem na sua vida agora, se tem estresse, se está passando por estresse ou depressão na sua mente, se existe uma doença devastando o seu corpo agora, não é obra de Deus. Você quer ver Deus? A maneira mais clara de vermos Deus é em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 1 que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. É assim que você vê Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre Jesus manifesto na terra, Deus em carne humana. O que ele fez? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder.
o qual andou fazendo bem e curando a todos, oprimidos do diabo. Quem os oprimiu? O diabo. Quem os curou? Jesus. Amém? Então a função de Jesus é sempre de curar. Amém? Você nunca encontra em nenhum dos evangelhos, durante o ministério terreno de Jesus, você nunca vê algo que diz que Jesus viu um homem cheio de saúde radiante. Seu rosto era lindo e o Senhor o chamou e disse: Tu és muito bonito. Vem, receba a lepra. Nunca. Se encontrar isso, ok, para mim, então vou acreditar que Deus às vezes cura e às vezes não cura. Mas o que eu vejo na Bíblia é Jesus, que é a expressa imagem de Deus, sempre curando, sempre limpando, sempre perdoando e sempre libertando as pessoas dos poderes das trevas. Amém? Sempre. E Jesus prosperava as pessoas. Ele as fazia prosperar, sim. Eles trouxeram o almoço de um menino, 5 pães e 2 peixes. E colocaram nas mãos de Jesus. O que aconteceu? Ele multiplicou. Amém? E ele alimentou 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos. Isso me diz que o Senhor sempre vai te dar mais do que o suficiente. Amém? Mais do que suficiente para você ser uma bênção. Você nunca encontra Jesus dizendo: Olha, me dê os seus pães e peixes, menino. E ele olha para o menino e come. E depois diz: É isso, queria que você aprendesse a passar fome. Porque às vezes Deus quer que você passe fome. Amém? É como aquele outro homem que tinha uma aparência muito boa e agora tem lepra. Às vezes Deus te quer doente. Nunca, nunca. Ele curou os leprosos. Ressuscitou os mortos, porque nada disso estava nos planos de Deus para você. Por que temos isso hoje? Por que pessoas morrem? Por que elas envelhecem e ficam doentes? Por causa do pecado. O pecado dá ao diabo, que é um legalista, uma autoridade legal nessa terra. Amém? Mas, amigos, o seu tempo está esgotando. Jesus está voltando. Amém? Enquanto isso, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E todo o povo diga: Amém. Dê a ele louvor, aleluia. Obrigado. E quanto mais oramos no Espírito, além de se edificar, além do descanso e refrigério, quantos gostam disso? Você não precisa ir para um spa muito caro, você não precisa ir para uma ilha, num lugar lindo, seja lá onde for, certo? Para relaxar. Muitas vezes tira férias e depois precisa relaxar. Mas o refrigério de Deus é orar no Espírito, bem baixinho. Onde quer que esteja, trabalhando ou fazendo outras coisas, seja o que for, pode estar orando baixo. Isso já é descanso e refrigério. E o próximo benefício é esse. Você está orando para o seu futuro. Amém? Se Jó falasse em línguas no Antigo Testamento, Jó que viveu no Antigo Testamento, e o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, e se Jó falasse em línguas naquela época, ele teria orado para que os planos de Satanás contra ele fossem frustrados. Amém? Mas ele não fez isso, porque ele só podia orar em sua própria língua, e isso o confinou em seu próprio entendimento. Isso o limitou em seu próprio conhecimento. Não pode orar além do que sabe, mas orar no Espírito é orar pelo seu futuro, por coisas que nem sabe, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Eu fico feliz que Deus esconde algumas coisas de nós. Se Ele nos mostrasse todas as coisas, nós iríamos cair desmaiados no chão. Não aguentaríamos, porque não estamos preparados. É muito grande para nós. Quando eu estava na escola secundária, eu tive um problema de gagueira, certo? Eu gaguejava, e se o Senhor tivesse me mostrado que um dia estaria pregando, como estou pregando agora, que eu estaria pregando para milhares de pessoas. Pessoas como vocês. Eu te digo isso. Eu não teria ido para a igreja.
Não ia querer que Deus me usasse. Não podia lidar com isso. Fico feliz que orava em línguas naquela época. Orava por meu futuro. Orava por coisas no futuro. Orava por minha futura esposa. Orava pelos meus filhos no futuro e por seus destinos. Orava por hoje. Não estava preso pelo tempo. Amém? Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele transcende o espaço. Posso ir para o meu futuro e orar por coisas que ainda não aconteceram, para Deus preparar e consertar o meu caminho. Quando oro em línguas, posso orar pelos meus entes queridos que estão em perigo. E eu nem sei que estão em perigo, certo? Se eu sou limitado pelo meu próprio entendimento, eu não posso orar por eles. Não sei que estão em perigo. Não conheço os planos do diabo para eles, ok? Mas quando eu oro no Espírito, ele toma conta de tudo. Ele transcende o tempo e o espaço. Amém? Então eu te encorajo a orar no Espírito. Quando saímos de um tempo em oração no Espírito, você ora no Espírito enquanto você está cozinhando, está dirigindo, seja o que for. Ore mais e mais no Espírito, de agora em diante. Essa é uma tarefa que o Senhor está te dando. Amém? Ore mais no Espírito. Amém? Vocês são um povo do Espírito. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Jesus, no cenáculo, ele introduziu o assunto do Espírito Santo da seguinte forma. João 14 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele apresentou o Espírito Santo como Consolador. Paracletos no grego. Para, do lado. Kletos, ajudar. Socorrer. Um ajudante. Literalmente ajudante. Um ajudante que não está longe. Um ajudante que está do seu lado. Perto de você. Quantos de vocês às vezes pensam, eu preciso de um bom conselho sobre isso, mas não sei a quem recorrer? O ajudante está do seu lado. Amém. Vou enviar outro Consolador. Por que outro? Porque ele estava sendo o Consolador deles por todo esse tempo. Quando fala de outro, está falando de alguém como ele. Mas dessa vez, não está limitado pelo tempo. Não é limitado pelo espaço. O Espírito Santo é ilimitado. Ele é Jesus ilimitado. Jesus, quando estava na Galileia, não podia estar em Jerusalém. Quando estava em Jerusalém, não podia estar no Líbano ou no Monte da Transfiguração, ok? Que é na fronteira com o Líbano. Não podia estar lá. Por quê? Porque estava confinado em um corpo. Mas disse, vos darei outro Consolador. Mas dessa vez o Espírito Santo é ilimitado. Jesus em sua forma é ilimitada. É por isso que ele disse assim, quando eu for, as obras que eu faço, vocês farão e ainda maiores. Porque agora eu sou Jesus em você ilimitado. Glória a Deus. Amém? E ele também diz, ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Existe um ensinamento que diz que você pode perder sua salvação. Ou seja, hoje tem o Espírito Santo, mas quando perde a salvação por causa de algum pecado e nunca sabem qual, ok? Perde a salvação, vai para o inferno depois de morrer. É uma vez salvo, mas isso não quer dizer eternamente salvo. Ainda pode perder a salvação? Quer dizer que o Espírito Santo não permanece para sempre. Mas aqui Jesus diz que quando o Espírito viesse, ele estaria com você para sempre. Não até o próximo pecado, não até a próxima recaída. Não, para sempre, meu amigo, quer dizer para sempre. Sem fim. Amém? Então, essa ideia que o Espírito Santo vem e vai é do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre alguém e depois saía. Depois que o trabalho era feito, ele vinha para uma tarefa, amém? Para um trabalho que Deus tinha para fazer. Geralmente era para uma grande façanha, ou era para um grande ato, ou até mesmo um milagre. Ele viria naquela pessoa, um profeta, ou um juiz, como vamos ver agora, Sansão. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. O Espírito Santo veio sobre ele. Você notou que afetou também seu corpo?
Espírito, temos essa ideia que o Espírito não tem efeito no nosso corpo. E é por isso que não vemos o poder da ressurreição, porque o Espírito Santo só pode testemunhar com a verdade. E não acreditamos que o Espírito pode afetar o corpo, até mesmo alguém que está com espírito maligno pode afetar seu corpo. O endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele era amarrado com correntes e o que ele fez? Ele as quebrou. Isso mostra o poder de um espírito maligno. Quando possui alguém, tem um efeito no seu corpo, fazendo ele realizar um feito extraordinário. Quanto mais o Espírito Santo, vamos lá, igreja. Amém? Desceu sobre Sansão. Aleluia, eu fico muito feliz, glória a Deus. Então o Espírito Santo tem um efeito no seu corpo. Nós temos um exemplo que é o de Elias. Depois do grande feito que Deus realizou por meio dele, fazendo cair fogo do céu que consumiu o sacrifício no Monte Carmelo, e por causa disso a Bíblia diz que a seca cessou. A seca de 3 anos e meio acabou, e as chuvas voltaram a cair através da oração de Elias. E Elias disse ao rei: é melhor voltar na sua carruagem. E aquela viagem desde o Monte Carmelo até o lugar onde o rei deveria estar era uma viagem de cerca de 25 quilômetros. 25 quilômetros. E o rei saiu na frente na sua carruagem. Mas de repente o rei viu um homem correndo. Era Elias e ultrapassou a carruagem. Ele correu até o palácio do rei. Amém. 25 quilômetros. Vamos lá, igreja. O Espírito Santo teve um efeito no seu corpo. Algo muito interessante também. Você se lembra da profecia de Isaías que diz: eu sou o Senhor teu Deus? Era Deus falando. Através de Isaías: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é proveitoso. Quantos querem isso? Proveitoso como pais, proveitoso nos seus empreendimentos, certo? Um empreendimento. Os seus negócios, que podem ser uma aventura, e tudo que você fizer pode ser seus estudos, quer que seja proveitoso. Amém? Então diz: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é proveitoso e te conduz pelo caminho em que deves andar. E a Bíblia diz que todos os caminhos de Deus para você são caminhos de paz, plenitude, bem-estar e prosperidade. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas falarem: esse é o evangelho da saúde e prosperidade. Esses são aqueles que pregam riqueza. Eu não acho que é isso. Não sei porque as pessoas falam isso. Saúde e riqueza, eu não entendo bem. Mas o que vejo em Jesus é isso. Ele curou as pessoas. Acho que isso é saúde. Eu diria que o Senhor acredita em saúde. Ou então, por que curaria as pessoas? E ele disse: aquele que me vê, vê ao Pai. Obviamente, está demonstrando a vontade do Pai. Número 2. Ele multiplicou os pães e peixes. Eu diria que isso é prover para o povo. Depois que ficaram cheios, arrotaram. Cheios. Não aguento mais, assim como as pessoas de Singapura. Mas tem sobremesa. Ainda cabe mais um pouquinho, sabe? Ok. Estavam cheios. A Bíblia diz: depois de cheios... Você conhece alguém? Depois de cheios, ainda sobraram 12 cestos. Isso nos diz que o Senhor deu mais do que suficiente. Não é isso, igreja? Depois de estarem cheios. Então, por que usar esse exemplo? Porque se colocar esse exemplo do Senhor curando, vamos dizer que o Senhor acredita na saúde e na prosperidade multiplicando os pães. Não existe evangelho de saúde e riqueza, mas apenas o evangelho da graça e paz. Mas acreditar nele, meu Deus, acreditar nele vai produzir saúde, plenitude e provisão, uma palavra melhor, um pouco mais cristã. Provisão. Mas essa provisão são 12 cestos sobrando. Por que sobrando? Para você não somente ser abençoado, mas ser uma bênção. Se for só suficiente para você, não pode ser uma bênção. Ok? Eu só estou pregando a Bíblia. Se a Bíblia tivesse um exemplo que o Senhor pegou o lanche do menino, comeu e disse: é isso, e foi embora, ficou todo mundo com fome, se virou e disse: eu estou ensinando uma lição. Então, dessa forma, eu ia acreditar. Mas não foi assim, amigo. Nós não somos a favor de correr atrás de dinheiro. Se correr atrás de dinheiro, o dinheiro vai correr de você. A Bíblia diz: você segue o Senhor.
e todas as bênçãos te alcançarão. A ideia é que isso vai te ultrapassar. Você não está olhando para isso, está olhando para o Senhor, mas te ultrapassa. Isso quer dizer que você não tem como correr das bênçãos de Deus. Amém, aleluia, amém? Então, a Bíblia diz que você será como o cedro do Líbano, como a palmeira, amém? Na sua velhice, ainda dará frutos até na velhice. E no hebraico diz que estarão cheios de seiva e cheios de unção, cheios de óleo. Como uma árvore saudável que produz fruto, é cheia de seiva. Deus diz, na velhice você ainda dará frutos. Está no Salmo 92. A propósito, o último testemunho que você ouviu, a senhora que se recuperou do fígado, foi porque ela citou esse salmo. Foi o que eu falei para vocês citarem. Vocês não escutam. Ela escutou. Viu o que aconteceu com ela? Estarão cheios de óleo, cheios de unção. E eles estarão, no hebraico ranan, estarão verdes. Na sua velhice estarão verdes. Vão olhar para você e dizer, ainda está verde. Vai ficar jovem. Amém? Então, se Deus não quer que acreditemos nisso, então por que falar? Coisas como, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. O primeiro benefício é que perdoa os seus pecados. O segundo é que sara as tuas enfermidades. O terceiro benefício é que redime a tua vida da cova. Amém? Se não é a vontade dele, por que falar desses benefícios? Quando você é contratado, a primeira coisa que quer saber é, me diz quais são os benefícios. Os benefícios que vai ter ao se tornar funcionário da empresa. Amém? Então o Senhor dá os benefícios. O quarto, e te coroa de graça e de misericórdia. As pessoas percebem que tem graça e misericórdia em volta de você. Eles são atraídos pela beleza do Senhor em você. Amém? E o quinto benefício. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se o Senhor não quer que tenhamos isso, então por que nos mostrar isso? Listando todos esses benefícios, apenas diga, você vai resistir na sua velhice. E depois você vai vir ficar comigo. Até então, espere melhor. Ou algo assim, sabe? Amém? Amém? Mas, pastor, eu não vejo isso ao meu redor. Eu não me baseio pela experiência. Me baseio pela palavra de Deus. De um Deus que não pode mentir. O que tem de errado com as pessoas que, às vezes, é incrível. As pessoas dizem, eu não acredito nisso até eu ver por mim mesmo, conhecer a pessoa, conhecer intimamente, aí eu posso confiar. Como é que eu posso confiar em Deus assim? Mas quando eles pegam um avião para algum lugar, eles sentam no avião e ouvem uma voz. Não sabem de onde. Não conhecem a pessoa, nunca viram o rosto da pessoa que diz, eu sou seu capitão. Meu nome é Lim Peng Song. Estamos sobrevoando em uma altitude de tantos milhares de pés, acima do solo. Certo? Sente-se, relaxe. Aproveite tudo que temos para você nesse voo. Espero que tenha um voo agradável. Eles têm fé em alguém que eles nunca viram, só porque escutaram a voz. Quando se trata de Deus, eu não consigo acreditar. Preciso que um pássaro voe para dentro do meu quarto e cante uma ópera. Sabe, preciso ouvir uma música pop. Eu preciso que a lua gire 180 graus. Eles sempre precisam de um sinal. Eles nunca dizem para o piloto, você tem certeza que sabe pilotar? Posso ver suas credenciais? Não, nós sentamos, relaxamos e confiamos. Não me diga que não pode confiar. O que importa é se você quer. Quando se trata de Deus que não pode mentir, Ele é digno da nossa confiança. Ele é merecedor da nossa fé. Posso ouvir um amém? Ele nos deu sua palavra. E Jesus disse que o Espírito Santo, de tudo que Jesus descreveu quando ele apresentou a pessoa do Espírito Santo, disse que estaria conosco para sempre. Observe que Jesus não disse que, embora ele seja o Espírito Santo de poder, ele não disse isso. E ele é o Espírito de poder. Vimos isso acontecer com Sansão. Mas Jesus disse que ele é o Espírito da verdade. E ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Diga a verdade. Você sabia que atualmente a verdade é algo raro no mundo? Não sabemos o que é verdade. Se você abre o YouTube para ouvir um debate sobre algo, um lado diz uma coisa, o outro lado fala outra coisa.
Até entre médicos especialistas, eles dizem: essa dieta é boa, e tem médicos que acreditam que deve comer 10 ovos por dia. E até mais. É bom para você. É a dieta cetogênica. Por outro lado, também especialistas, médicos dizendo: não faça isso, aumenta o colesterol. Qual é a verdade? A verdade é o Espírito Santo da verdade. Ele vai te guiar. Quando comer, o quanto comer. Você sabe quando é suficiente? Já tá bom por hoje? Mas, não importa. Vou comer. Você não consegue resistir e você come. E depois tem que se segurar e tomar remédio. Ou algo assim. Porque ficou com gastrite. Quero dizer, o Espírito Santo vai te guiar na verdade. Ele é chamado o Espírito da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais oramos no Espírito, quanto mais contato temos com Ele, Ele vai nos guiar na verdade, porque a verdade hoje, até os especialistas discordam. Estão em lados opostos nas opiniões. E depois que termina de ouvir um debate, às vezes, muitos já experimentaram isso nas redes sociais, sabe? E não fica mais sábio. Fica mais confuso. Só tem um livro que não te confunde, é a palavra de Deus. Ela te liberta. Agora ouça, no nível que você experimenta algum medo na sua vida, na medida que você experimenta ansiedade, você luta com isso agora. Talvez medo da morte, ou apreensão pelo futuro, talvez com seus filhos, ou um filho em particular que não te deixa dormir direito. Na medida que você está sofrendo essas emoções negativas, é a medida que você está crendo em uma mentira. E a única maneira de te libertar do medo, preocupação, depressão, é a verdade. Você entende? Como saber se estou crendo em uma mentira? Não dá para você saber, porque se crê em uma mentira, não sabe que está crendo nela. Se soubesse que está crendo na mentira, você não acreditaria na mentira. Acreditaria na verdade. Então, se você sabe que está crendo em uma mentira, você vai parar de crer nela. A mentira é boa nisso, ela se esconde, não consegue saber que é uma mentira. O diabo veio para Adão e Eva e fez soar como verdade, mas era uma mentira. Você entende? Ok? Então nós devemos nos humilhar e a única maneira de saber é pela emoção. Ainda vai se preocupar por aquela coisa. Ainda vai ter medo daquela coisa em particular. Ao ponto de dizer a si mesmo: eu estou acreditando em algo que não é verdade. Estou crendo em uma mentira. E essa mentira é do inimigo, do diabo. Essa mentira serve para matar, roubar e destruir. Assim como a verdade, quando ouve a verdade, ela te salva, ela te cura. Amém? Não é isso? Ela te liberta, te redime. Certo? Esse é o efeito da verdade. Como você é salvo? A verdade é pregada para você. Jesus morreu pelos seus pecados. Você não pode se salvar por suas boas obras. Só pela graça, através da fé, você é salvo. Você recebe o que Jesus fez por você, por causa do amor de Deus. Você crê na verdade e ela te liberta. Aleluia! Amém? Então, houve um tempo no passado que eu sempre fazia essa oração quando abria a Bíblia. Dizia: Senhor, desvenda a verdade que eu preciso ouvir, que vai me libertar. Porque, obviamente, eu tinha momentos depressivos. Naquela época, eu acordava durante a noite com calafrios. Você já foi atacado dessa forma? Você se preocupa? E tudo parece que é mais assustador durante a noite, não sei porquê. Não é? Já passou por isso? Seu coração bate forte e não tem problema de coração? Palpitações no meio da noite? Pensa que está tendo um infarto? Já passei por isso, sabe por quê? Eu acreditei numa mentira. Então eu perguntava para o Senhor: por que eu estou experimentando isso? Esses são os indicadores, suas emoções negativas são indicadores que está crendo em uma mentira. E onde encontra a verdade? Não do YouTube.
Ok? Não é do YouTube. Tem que receber do canal dele. Vamos começar um canal, o canal de Deus. Amém? Tem que obter da palavra de Deus. Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, antes da verdade que liberta, se vós permanecerdes na minha palavra. Permaneça. Concentre-se nela. Continue nela. Na minha palavra. Se permanecerdes nela, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então não é que a verdade te liberta, mas a verdade que conhece é que te liberta. Posso ouvir um amém? Amém? Outro fato é esse. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre Sansão, então ele liderou. Diz, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Diz, se apossou, não veio habitar nele. Certo? Só se apossou. A expressão de tal maneira, no hebraico, é a palavra saleak. Diga, saleak. Amém? Saleak é a palavra que no nosso idioma é usada para prosperar, prosperidade na Bíblia. Por exemplo, Josué 1:8. Deus diz, medita na minha palavra e eu farei prosperar, no hebraico, saleak. Saleak o seu caminho. Salmo 1 fala daquele que medita na palavra de Deus. E tudo que fizer prosperará. A palavra prosperará é saleak. Ok? Interessante. O Espírito do Senhor saleak de Sansão. O que isso quer dizer? Vamos ver a tradução de Young. A tradução literal de Young diz, e o Espírito de Jeová prosperou sobre ele. É por isso que é a tradução literal. O que isso quer dizer, pastor? É interessante que a palavra prosperar e Espírito Santo andam juntas. Quando o Espírito desce sobre você, tudo o que fizer prosperará. É isso que significa. E mesmo que fisicamente você não consiga fazer, o Espírito Santo vem sobre você com poder. Consegue despedaçar um leão. Esse leão representa o diabo. Amém? Aleluia! Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Acabei de falar que aquele que está em você é maior, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Então Jesus falou para os seus discípulos, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Os seus amigos lá no mundo não conhecem o Espírito Santo. Não podem vê-lo nem o conhecem. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Por todo aquele tempo, o Espírito Santo habitava com todos os santos do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Elias, Zacarias, Isaías, todos eles, Daniel, o Espírito Santo veio sobre eles, mas nunca esteve neles. E tudo isso foi até o tempo de Jesus. Jesus disse para os discípulos, o Espírito Santo que está convosco estará em vós. Vai estar em vocês. Porque o Espírito Santo não podia estar neles, até mesmo Davi e outros, Elias, Moisés, todos esses homens. Como o Espírito Santo não estava neles até o fim do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha morrido. Então, o interior deles, o espírito deles, não tinha nascido de novo. Não eram limpos por dentro, eram limpos por fora. Você entende? É por isso que traziam sacrifícios de animais, porque sacrifícios eram como o seu cartão Visa. Não era o pagamento real. Caso você não saiba, eu vou dizer. Cartão de crédito não é pagamento. Ainda vai ter que pagar. Um dia. E não atrase. Certo? Tem que pagar. O sacrifício de animais cobria o pecado. Era uma expiação. Cobriu o pecado até que Jesus veio. E ele remeteu os pecados. Removeu todos os pecados pelo seu sangue. Amém? Então Jesus morreu na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Amém? Então Jesus disse, o Espírito Santo habita convosco, naquele momento no cenáculo, e depois disse, estará em vós. Quer dizer o quê? Haveria uma mudança. Ele habitaria agora em nós.
significa que Jesus morreria na cruz e o que ele fizesse por nós na cruz, levando nossos pecados, derramando seu sangue, seria algo tão estupendo que até hoje nós estamos tão limpos pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo de Deus pode habitar em nós. E toda vez que o diabo te lembra o quão sujo você é, faça assim. Carababarababarabá. Isso veio de dentro. Diga pro diabo. Esse é o Espírito Santo em você. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Por isso, no Antigo Testamento, eles não podiam orar no Espírito. Se olhar com atenção, vai poder ver que 7 dons já existiam, mas línguas de interpretação não existiam no Antigo Testamento. Os outros dons se manifestaram porque línguas é algo de dentro, são rios de águas vivas. É só para pessoas que são tão limpas pelo sangue de Jesus. Vamos lá, igreja, eu fiquei feliz agora, aleluia! Não precisa aplaudir, só queria dizer que estou feliz. Amém! Ele está em nós. Às vezes não sei o que dizer ou fazer e peço ao Espírito Santo. Às vezes eu faço isso e os resultados são milagrosos. Por exemplo, recentemente, meu filho acabou de confirmar. Aconteceu 2 semanas atrás, Justin me lembrou. Às vezes meu filho, não às vezes, o que ele faz é que a mãe dele deu para ele um devocional diário para crianças da sua idade. E ele faz todas as noites, ele lê um capítulo, sequencialmente, todo dia. E eu não entro no quarto até que ele termine. Então eu entro para falar boa noite. Às vezes eu peço para o Senhor, me dê uma palavra para o Justin, uma palavra para edificar, que ministrará Cristo para ele. Me dê uma palavra, Senhor. Então, dessa vez, 2 semanas atrás, entrei no seu quarto depois do seu devocional e não sabia que passagem ele tinha lido, porque foi a sua mãe que comprou, certo? Mas eu entrei para falar com ele, para falarmos sobre o Liverpool e como o Liverpool jogou bem e como eles vão jogar bem de novo essa noite e vão vencer o Manchester. Ok, então falamos sobre isso e eu apenas lentamente ouvi o Espírito Santo me dar uma ilustração, veio de forma gentil. Às vezes é um pensamento ou uma revelação. O Espírito Santo te guia hoje, escute, por instinto, intuição, por inspiração, iluminação, revelação. Ok? Essas são as maneiras que ele fala, como um rio de dentro. Então você pode falar o seu problema para ele, orar no Espírito, orar em línguas e apenas deixar a resposta fluir. Provérbios diz, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. É um homem cheio do Espírito. Amém? A resposta já está lá. Você entende? Então, eu pedi ao Senhor e conversava com ele, e uma expressão surgiu, faladores do vento. Faladores do vento. Alguns se lembram do filme Códigos de Guerra? É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Japão e os Estados Unidos estavam em guerra no Pacífico. E o que aconteceu é que os Estados Unidos ficaram cada vez mais frustrados. A propósito, é baseado em uma história real. Então comecei a falar com Justin sobre os benefícios de falar em línguas. Eu senti o Espírito Santo querendo que eu falasse isso. Então falei, que ilustração posso usar? E veio a expressão faladores do vento. Então eu me lembrei desse filme Códigos de Guerra. Como o exército dos Estados Unidos enviavam as suas mensagens para as suas tropas no Pacífico. Mas elas estavam sendo decodificadas, estavam sendo decifradas. Amém? Os japoneses foram capazes de interpretar o que estavam dizendo. É claro que alguns deles sabiam inglês. Então eles tentaram encontrar uma língua que fosse rara no mundo hoje. E adivinha, eles encontraram uma tribo nativa americana chamada Navajo. E a sua língua era uma língua muito rara naquela época. Assim como hoje, o aramaico que Jesus falava, um tipo de hebraico, uma língua semítica, a língua aramaica é muito rara. Ainda tem gente em Israel que fala essa língua. Então, naquela época, encontraram essa tribo Navajo. Era um povo nativo.
E eles conseguiram 27 pessoas, só 27, não muitos, e levaram eles para diferentes partes do exército para passarem mensagens um para os outros. As mensagens que o comandante queria que eles passassem para o outro lado do exército. Precisavam de um idioma que o inimigo não conseguisse decifrar. Conseguiram 27 pessoas. Ok? E eles precisavam de soldados observando, porque se um deles fosse sequestrado, acabou. Certo? A língua seria decifrada. Certo? Contei isso para Justin e ele ficou assim. Ficou de boca aberta. E ele deixou eu falar tudo isso. E ele disse, Abba, você não vai acreditar. Eu disse, o quê? Não vai acreditar? E eu tentava dizer que é o que acontece quando você fala em línguas. O diabo não pode decifrar o que está dizendo. O diabo não entende a língua celestial. Você transcende ele. O diabo nem sabe que você sabe certa coisa no espírito. Amém? Ele não sabe que você está frustrando seus planos futuros de destruição para a sua vida. Ele não sabe, porque está orando no espírito. Então eu contei para ele tudo isso e ele disse, Abba. Eu disse o quê? Falou algumas vezes. Abba. Eu disse o quê? Antes de você entrar, a página que eu estou lendo no meu devocional, e ele abriu. Faladores do Vento. Então eu te digo que o Espírito Santo te guia e te conduz. Pais, vocês podem pedir ao Senhor a palavra que seu filho precisa. E isso impressionou muito ele. Ele chegou agora há pouco, depois do primeiro culto das crianças. Alguns pastores estavam lá e fizemos ele compartilhar a história. E contou sobre essa história da tribo Navajo no exército dos 27. É uma história verídica e é interessante como o céu projetou uma língua que mesmo cozinhando não precisa se preocupar com isso. Mesmo dirigindo não precisa se concentrar. Porque Deus diz, nada tendes porque não pedis. Você precisa saber e pedir antes de receber. No Antigo Testamento não sabiam pelo que pedir. Então não recebiam o que não sabiam pedir. Você me entende? A oração é algo que as pessoas querem orar e que Deus responda a sua oração. Mas e se Deus te desse uma língua que outras pessoas não falam? Que só o céu pode entender? Amém? É a língua do Espírito Santo. Amém? E eu falei para o Justin, ei, sabe o que é isso? Deus está falando com você. Eu digo para vocês, foi um momento incrível, maravilhoso, da majestade e presença de Deus. Olhei para o seu rosto e ele sabia que Deus falava com ele. Amém? Glória a Deus. Então Jesus disse, o Espírito Santo que habita convosco estará em vós. Amém? Amém? Veja, tem algo interessante sobre o Espírito Santo. Ele testemunha com o nosso espírito. Agora veja isso, no mesmo cenáculo, em João 16, Jesus diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, antes de ser o Espírito de poder na sua vida, ou o Espírito de força descendo sobre você, ele quer ser o Espírito da verdade, que é a ênfase de Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não diz apenas verdade bíblica, certo? Toda a verdade que Deus tem. Toda a verdade que Deus tem. Claro que a palavra de Deus é verdade, que Deus revelou aos homens. A palavra de Deus não contém a verdade, ela é a verdade. Amém? Mas verdade sobre paternidade, verdade sobre como criar os filhos. Tem tantas ideias por aí, alguns dizem que você tem que aceitar mais como pai, ou então seu filho vai ficar ressentido. Não corrija o seu filho, senão ele... Como ganhar amigos e influenciar pessoas, nunca critique. Esse tipo de coisa. Então você tenta o seu melhor, assim como a síndrome do ovo. Comer ovos ou não comer. É só você ver como o pastor Mark era e como ele é agora, certo? Fica confuso, sem a verdade. Mas o Espírito Santo te guia.
Na paternidade, por exemplo, eu aprendi algo com o Senhor somente pela parábola do filho pródigo sobre a paternidade. Eu não olho como se fosse uma história que Jesus compartilhou sobre o Pai, Deus o Pai, e o filho que se desviou, e o filho que ficou, e o filho legalista, como se nos representasse. Eu olho para isso na área da paternidade. Ele é um bom pai? Diria que ele é um bom pai? Sim, ele é o exemplo perfeito do pai, amém? O pai é retratado como o Senhor Jesus. É o próprio Jesus falando isso sobre o pai. E o que o pai fez com o filho? Quando o filho diz, me dê a minha parte da herança. Ou seja, eu não posso esperar para você morrer, você já está vivendo muito. Eu quero meu dinheiro agora, quero minha herança agora. Então o pai deu a ele. O pai não debateu com ele, o pai não tentou persuadi-lo, não falou, eu não vou te dar. O pai, na verdade, eu não estou falando de crianças, falo de filhos mais velhos, na adolescência. Às vezes, você tem que deixá-los tomarem as escolhas e aprenderem com as suas escolhas. Pais, pare de protegê-los o tempo todo. Você tenta suavizar as coisas com dinheiro, você compra para eles tudo o que eles querem e você não dá a eles uma chance de aprender a ganhar, como ganhar a vida, ou até mesmo, por exemplo, poupá-los das consequências dos seus maus comportamentos, decisões imprudentes, por exemplo, acordam tarde, vão para a escola tarde, têm problemas com os professores e tudo isso. E você tenta encobrir tudo isso para eles, deixa eles enfrentar as consequências. Se não querem fazer o dever de casa, não fique no pé deles, deixa eles sofrerem as consequências. Que tipo de paternidade é essa? Paternidade verdadeira, baseada na palavra. Veja, o pai sabia que se o filho recebesse sua herança antes do tempo, ele sabia que estaria em apuros. Mas o pai o deixou ir. O pai deixou ele ir. Falo de filhos mais velhos. Deixe eles irem e enfrentarem as consequências das suas ações. E é claro, ele conseguiu muitos amigos porque ele tinha muito dinheiro. E ele saiu para jantar e beber e gastou o tempo com prostitutas. E quando o dinheiro acabou, seus amigos foram embora. Ficou sozinho cuidando de porcos e ele voltou a si, quis voltar para o seu pai, certo? E o que o pai fez? O pai correu para ele e abraçou o seu filho, que agora tinha um cheiro horrível de porcos. E o pai o abraçou. Imagine o impacto para o povo judeu, por causa da forma que eles veem os porcos, certo? Quando Jesus compartilhou essa parábola, eles provavelmente ficaram tremendo, só de pensar no pai abraçando o filho. O pai abraçou o filho e o beijou. Pergunta, o pai amava o filho antes dele sair? O filho sabia que ele era amado pelo pai? Boa pergunta. Ambos os filhos não pareceram indicar que sentiam que eram amados. Mas a verdade é que o pai os amava. Então não importa que você realmente ama o seu filho ou a sua filha. A questão é, eles experimentam isso? Eles acreditam nisso? Existem homens que cometem adultério após um período prolongado onde eles se sentem inferiores comparado às suas esposas. Ou sente que a esposa não os ama, acha que a mulher só encontra problemas nele. Na verdade, ele experimenta tudo isso porque crê em uma mentira. Mas na verdade, a esposa ama ele. Agora ele está propenso a trair. Funciona ao contrário também. A mulher não faz isso até sentir que não é amada. Ok? Os dois são iguais. Veja, muitos casos são assim. Não é o fato que é culpa do marido ou da esposa. Às vezes não é culpa de nenhum dos dois. É culpa deles. Algo que eles cresceram com isso. Eu não sou suficiente. Veja como ela falou comigo. Ela me desrespeita. Observe o jeito que ele olha para mim. O jeito que ele fala comigo. É porque ele não me ama. É algo que está lá, não inerente no cônjuge. Ok? Mesmo que o cônjuge os ame, o cônjuge ama como o pai do filho pródigo, que representa o próprio Deus. Ele amava o seu filho, mas o filho não acreditava nisso. Então,
O resultado é que ele vive uma mentira, porque ele creu em uma mentira. Então o filho voltou para experimentar amor, mas o pai começou a amar ali? Não! Foi ali que ele acreditou que o pai o amava. Não é suficiente falar para os seus filhos, eu te amo. Não é agarrar o filho e dizer eu te amo, ele corre. Não, eu olho nos olhos e digo eu te amo. Certo? E digo, se não passar nas suas provas, é claro que eu quero que ele passe. Mas sei que se mostrar meu amor, ele vai passar. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, Jesus, na verdade, escute, ele foi, na verdade, afirmado pelo seu Pai na mesma hora. A propósito, o Senhor veio ser um homem padrão, ser o nosso exemplo, certo? Nosso precursor. Ele é o exemplo para nós. Então ele veio como homem, embora sendo Deus, ele veio em forma humana. Ele não extraiu da sua divindade para fazer milagres. Ele teve que ser batizado no Espírito Santo. Teve que ser batizado como homem. Por isso que a Bíblia diz que até ele ser batizado com o Espírito Santo, no Rio Jordão, ele não tinha feito milagres. Porque o primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Ele nos deu um exemplo. Vocês que são batizados com o Espírito Santo, agora, vocês têm poder de curar os doentes. É o poder de Deus, mas ele trabalha através de nós. Agora você tem o poder. Amém? Para expulsar demônios. Se estiver doente, impõe a mão em si mesmo. Amém? Se tem uma parte do corpo rebelde que não te escuta, amém? Se ela sempre estoura, diga assim, reação, pare, em nome de Jesus. Se uma dor surge aqui e ali, diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Te arranco pela raiz e te jogo no mar em nome de Jesus. Amém? 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 Se tem um olho que fica pulando, que é rebelde, diga, para de tremer em nome de Jesus. Nariz, para de escorrer em nome de Jesus. Cérebro, para de encolher em nome de Jesus. Amém? Você pode falar. Isso parece uma grande bobagem. Bobagem para você, não para Jesus. Ele falou com a árvore e ela morreu. Ele falou com os ventos e os ventos acalmaram para ele. Eles ouviram. Ele falou com a lepra e a lepra obedeceu e saiu. Falou com demônios e eles saíram. Mas para você, você é muito lógico. Então, você vai ficar do jeito que está. Mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. O cérebro não gosta disso. O cérebro quer analisar tudo. Mas a fé não é assim. Quando Deus te fez, filho de Deus, quando Deus te fez, Ele te fez como um tripé. Existem 3 pessoas divinas, mas um Deus. Não 3, um Deus. Um Deus trino. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te criou com espírito, alma e corpo. Você é um espírito, diga eu sou um espírito. Diga eu tenho uma alma, é a área da sua mente e emoções, e eu vivo em um corpo. Você não é o seu corpo, você vive em uma casa chamada corpo. Alguns vivem em um condomínio, pintados bem bonitos, e as suas janelas, as cortinas são bem longas. Amém, amém. E algumas de vocês, as suas paredes são bem rosa. Isso me lembra da irmã que vem fazer os anúncios aqui.